Olá, hoje pela manhã, passando pelas redes sociais, recordei-me de um amigo que, durante a graduação, sofreu uma grave injustiça. Nós estávamos todos na turma preparados para fazer uma prova e nós tínhamos um professor muito exigente de química analítica. E no instante que nós iríamos começar a prova, esse meu amigo deu um espirro muito alto. Ele não fez nada de demais, ele espirrou. Mas foi um espirro engraçado, e a turma toda começou a rir. Aquilo gerou um desconforto no professor, que ao invés de ignorar ou fingir que aquilo não estava acontecendo, ou mesmo rir com a turma, optou por expulsar meu amigo da turma e impedir que ele fizesse a prova. Naquele momento, houve uma certa movimentação na sala, mas ficamos todos meio que anestesiados, com medo de que aquilo pudesse se reverter para nós. E o nosso medo permitiu que o professor cometesse uma grande injustiça com o nosso amigo. Nós não saímos de sala nos unindo, dando apoio para o amigo. Nós não reivindicamos nada de melhor para ele. Simplesmente aceitamos que ele saísse da sala e continuamos, cada um preservando ali a sua nota, né, a sua prova, sem pensar na grave injustiça que havia sido cometida, e principalmente por uma reação que não havia sido dele, mas nossa, diante daquele espirro. E hoje eu fico pensando que essa situação reflete bem a nossa postura social atual. Quantas vezes, diante de situações que são adversas, que são negativas, que refletem injustiças sociais, nós nos calamos para que aquilo não respingue em nós. Muitas vezes a gente finge que não vê algo que nos causa, né, espanto ainda, mas a gente não pode normalizar. A gente não pode normalizar a injustiça, a gente não pode banalizar o mal. A gente ainda precisa manter a indignação. Ainda que seja isso a única coisa que a gente possa fazer, mas é preciso que a gente mostre a nossa indignação e que a gente se movimente para promover uma sociedade que seja mais justa e igualitária. Essa semana, um aluno do curso de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi baleado. Duas crianças também, numa troca de tiros entre milícias. A violência que se instala a cada dia, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o nosso país, e que, passando cotidianamente nos noticiários, nos faz imaginar ser algo normal. Mas será que é normal? Será que a gente deixa para lá porque não é com a gente? E se fosse alguém da nossa família? Quando pensamos que somos todos parte de uma família universal, isso nos afeta seriamente. E nós precisamos sim nos indignar. E nós precisamos sim falar. Nós precisamos não temer e dar o suporte e apoio que toda essa comunidade precisa. A gente não pode mudar a realidade individualmente, mas no coletivo nós somos potentes e temos força para isso. Eu lembro aqui de duas situações, duas frases que foram atribuídas a pessoas bastante potentes e que nós precisamos ser capazes de usar isso não apenas para divulgar em redes sociais, em momentos específicos, mas a gente precisa usar isso como ferramenta, como um instrumento de mudança da sociedade atual. A primeira frase é uma de Martin Luther King, em que ele diz assim: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." Então, nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós silenciamos com medo que aquilo respingue em nós. E tem ainda uma outra frase que foi utilizada por um pastor que era simpatizante do nazismo, mas depois que ele percebeu a brutalidade, a crueldade, ele mudou de opinião. E ele mudou tão radicalmente que ele passou a ser um grande combatente do nazismo, a tal ponto que ele foi preso num campo de concentração. E ele diz o seguinte: um dia levaram o meu vizinho que era judeu, mas como eu não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho, que ele era comunista. Como eu não sou comunista, eu também não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico, mas como eu não sou católico, também não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram.
já não havia mais ninguém para reclamar. Que a gente possa refletir sobre isso e buscar entender qual tem sido a nossa postura na sociedade. Por que temos silenciado tanto? O que que a gente pode fazer para mudar? Algo precisa ser feito. E não é no individual, é no coletivo. Que a gente possa, minimamente, não perder a nossa capacidade de se indignar. Muita paz.